A terrível conversão é encoberta por analogias e ilustradas por uma série de referências clássicas, uma primeira indicação de que o poema pretende envolver o ensino moral dos poetas romanos. E isso é uma dica importantíssima, porque quem assistiu a live sobre a questão se há homossexualidade nos textos bíblicos, é, nós tratamos da questão dos textos do Novo Testamento, os textos gregos, né, para perceber do que se tratava, e falamos sobre a carta de Paulo aos Romanos e as imagens e os termos que remetem à questão do afeminado, que a problemática era se parecer com uma mulher, era ter função de mulher, era ser suave como uma mulher. Então, a problemática era a imagem feminina, era o papel feminino na sociedade, e não exatamente a questão da homossexualidade, que também não é uma, uma identidade naquela época, né? Então, aqui nós temos uma dica de que é existe essa pretensão do ensino moral dos poetas romanos para entendimento desse texto aqui. Então, isso já vai dar uma ideia, já vai nos dar uma chave de leitura. Em seguida, aparece para o narrador uma mulher, né, nessa história, que só mais tarde é identificada como a própria natureza. A aparência da mulher é meticulosamente descrita. Ela tem uma coroa, as suas roupas representam a ordem cósmica, né? E isso também se faz verificar através da prosa e também da métrica do texto. A chegada da pessoa da natureza provoca no mundo natural alegria. A natureza confronta o narrador, então explica o casamento do corpo com a alma, juntamente com harmonias análogas. Mas o narrador percebe e pergunta sobre as lágrimas da natureza. Ela responde com a história da desordem sexual do homem e sua origem. O narrador interrompe para pedir uma discussão sobre desejo que a natureza fornece sob protesto. Então, ela retorna à sua história de como Vênus introduziu a desordem na reprodução natural, como ela provocou o ataque da luxúria e de outros vícios. A natureza descreve os outros vícios principais conforme seguem ou incitam a luxúria, a gula, a avareza, a arrogância e a inveja. É-nos dito como resistir a essas incitações. Chegam então, inesperadamente, sem prelúdio, os convidados para a celebração de um casamento. Ímen, o marido cornudo de Vênus, cujas roupas mostram cenas de uma vida conjugal feliz. Depois, castidade, temperança, generosidade e humildade. Então, vejam que essas abstrações, elas são transformadas são personificadas na obra de Alan de Lille. E também elas são colocadas como personagens na construção de um cenário paradisíaco, tá? Mas esses personagens, esses convidados estão tristes. De fato, vieram pedir o julgamento da natureza sobre a triste perversão do gênero humano. Veja que essa problemática ela vem e novamente ela retorna aqui. A natureza manda chamar o gênio, seu companheiro juiz e sacerdote. Uma sinfonia de instrumentos ressoa. A natureza acrescenta uma representação e um ensinamento final, que as virtudes são unificadas. O gênio chega para pronunciar a terrível excomunhão. Aqueles que caem na luxúria ou em qualquer um dos outros pecados serão afligidos por uma absoluta infertilidade de realização, um desejo eterno e insatisfeito. Veja que aqui a aflição, o resultado dessa luxúria é uma insatisfação perpétua, tá?